Bem, bom dia a todos vocês, é muito bom estarmos aqui juntos novamente. Como o Jorge disse agora aqui na sala de chat que já está aberta, né? O sol está aparecendo. Eu saí para tomar café há pouco antes de começar o programa e ainda não tinha sol nenhum, mas então que bom que seja bem-vindo o sol. Aliás, o sol nunca deixou de irradiar, né? Ele está acima dessas nuvens, desse tempo fechado, da chuva, sempre tem o sol raiando. Isso, o nosso ser também é assim. E dentro da nossa tristeza, dentro da nossa decepção, dentro de da nossa mente nublada, sempre tem um sol aqui dentro brilhando, sempre, 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 sempre. Quando você pega um avião, mesmo que você saia aqui tudo chovendo, quando passa pelas nuvens o sol está sempre brilhando. E não se esqueça disso, que mesmo por tudo que você possa passar, o sol sempre vai estar brilhando dentro de você. Então, enquanto o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro não vem de lá da sala dele até aqui, ele se entusiasmou, né? Ele estava aqui na sala e de repente falou: Grego, eu posso ir até aí com você? Claro que pode. Então ele leva uns 15 minutos do escritório dele até aqui, então daqui a pouco ele estará aqui conosco ao vivo. Enquanto isso, eu queria cumprimentar todos vocês, como eu faço todo dia, né? Então, bom dia Cleonice, bom dia Paula, bom dia Silvia Renata, bom dia Regina Iurico, Nalva, Simone, Flávio Mota, Walter Santos, Márcia Carvalho, Doran Matos, Valdir Gabriel, Cacilda Mota, o Jorge que deixou ligado lá na sala dele, ou sei lá onde, no telefone, a Daisy Smusgu, que eu não sei quem é, Sofia, José Carlos, Cris de Sampa e Shnukunkuti também não sei quem é. Então, antes de começarmos o nosso programa, vou dar uma enroladinha aqui até o Jorge chegar, né? Eu queria fazer, ontem eu recebi, e vou aproveitar para divulgar, porque o tema que a gente vai falar hoje, nós podemos contar com quem? Né? Nós podemos contar com quem? Então, os meus amigos, meu querido amigo e irmão Márcio Cambaúba, lá de Cuiabá, ele pode contar comigo, com o programa Vida Inteligente, sempre na divulgação de coisa boa, que nesse caso é aqui a revista que eu assinei, a Arte Real, e nessa edição de agora traz uma capa, a Geometria Divina e o conteúdo que eu já folhei, maravilhoso. Isso aqui não dá só para folhear, tem que ler. Então, Arte Real, a Geometria Divina, uma revista eubiótica, maçônica e diria ecumênica, não tem nada de defender sardinha própria, é uma revista em prol da humanidade. Então, quem quiser dados sobre como assinar, basta procurar aí na internet Revista Arte Real e você vai encontrar. Quem tiver dúvida, converse comigo e eu passo o e-mail do nosso irmão Márcio Cambaúba. E um fraterno abraço a todo mundo, nossos queridos amigos e irmãos de Cuiabá, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, do mundo, de lá de cima, de lá de baixo, de todos os cantões de todo esse imenso e infindável, não sei, universo. Bom, amanhã, bem cedinho, tem que acordar às 5 horas, eu tenho que ir para o aeroporto, porque eu vou ao Rio de Janeiro ministrar o curso, o workshop Terapia dos Fractais no sábado, que eu venho divulgando desde dezembro, e no domingo também, o meu amigo Vital, lá do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, estarei em Nova Iguaçu, das 3 às 5 da tarde, falando sobre a ufologia ontem e hoje. Então vai ser um encontro muito bacana e espero que todos saiamos satisfeitos, né? Eu de rever os meus amigos e eles da expectativa que colocam sobre o meu trabalho no sábado e sobre o que eu tenho para dizer no domingo. Iniciando, com quem podemos contar? Podemos contar com quem? Eu queria aqui dizer, chamar a atenção já para uma coisa. Então, vamos falar do meu workshop. Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, apesar de fazer muito tempo que eu não vou lá, mas a gente sempre manteve contato pela internet, pelas redes. Alguns nós perdemos o contato. A vida faz com que cada um tome seu rumo, muda-se e-mail, não sei o que, tudo bem. Então eu divulguei
desde dezembro para todos os meus amigos que eu tenho contato no Rio de Janeiro. E desses amigos que eu divulguei, a maioria deles, 97%, podemos dizer assim, sequer responderam o meu e-mail que eu comuniquei que eu estou indo dar um workshop no Rio de Janeiro. As pessoas que estão inscritas e as pessoas que me responderam são pessoas que eu conheço aqui virtualmente na internet. Então, já é um alerta. Por que será? Os e-mails são os mesmos? Será que a distância nos fez esquecer? Será que não temos tempo de responder? Às vezes a gente vê aqui, porque o Facebook ele denuncia a visualização, né? Você visualiza, ele tem um toque lá. Então, o tema de hoje, podemos contar com quem? Nós já vamos dissertar daqui um pouquinho. Eu só quis dar esse exemplo do Rio de Janeiro. Não sei, sábado eu vou estar lá de manhã, e aí nós vamos ver quem é que vai estar lá, dos amigos que eu tenho de muitos anos. Bom dia, quem é que me chama aqui é o Gubi Bunny, que eu não sei quem é. O Márcio Quirino. Fala, Márcio. Opa, você é da Alemanha, que bom que você veio aqui, Márcio. Muito bem-vindo. É só você clicar em cima do seu nome, o Gubi Bunny, ô Márcio, e você seleciona e coloca o seu nome aí. Bem-vindo. Puxa vida, está ficando internacional Vida Inteligente. Apesar de nós temos telespectadores e ouvintes em Hanoi, no Vietcong, Austrália, vocês não imaginam onde. O Flávio diz, as pessoas nem sempre respondem mesmo, mas nem sempre elas te ignoram. Eu falo isso por experiência própria. Bom, o greguinho aqui, o Eustáquio que vos fala, que olha aqui cara a cara, ele de transcendido, ele não tem absolutamente nada. Pera, que só que acho que o Jorge chegou. Já continua já, pera aí. Entra e fecha, eu estou falando aí, meu doutor. Tá. Bate. Será que aqui também não? Não precisa não. Não. O homem chegou. Então tá, deixa eu continuar aqui. Então nossa, a imagem ficou meio confusa aqui. Então, quem é que estava respondendo para quem? Eu estava respondendo para o... Deixa eu ver. Deixa eu continuar aqui meu raciocínio. Para o Flávio. Ô Flávio, de transcendido eu não tenho absolutamente nada, volto a repetir. Então eu sou um cara que ainda sente muito, ele se magoa. Eu já disse diversas vezes e repito, o Jorge dá esporro, briga, mas eu tenho que ser o que eu sou. Não adianta eu tentar simular aquilo que eu não sou, que eu mudei. Eu guardo rancor, eu tenho dificuldade de perdoar ainda, né? Então tem que ser assim. Então esse negócio de dizer, não, as pessoas leem, ele está rindo aqui. As pessoas viram o seu e-mail, elas não responderam porque não sei o que, não responderam por falta de consideração, é o que eu penso. Posso estar até errado, tá? Ele está rindo aqui já. Então tá. Agora, o Jorge está ligado aí. Bom, deixa eu virar para cá então, que eu estou mais calmo agora. Aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Pronto, agora vai melhor. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Não, aqui eu estou falando aqui, por exemplo, que eu comecei o tema do programa hoje, como você sabe, podemos contar com quem? Podemos contar com quem? Então eu fiz a propaganda aqui do nosso querido amigo e irmão lá, Márcio Cambaúba, que eu recebi hoje, e aproveitei de dizer que sábado eu estou no Rio de Janeiro para fazer o workshop dos fractais e no domingo lá em Nova Iguaçu para falar sobre ufologia. Então eu disse que faz um bom tempo que eu não vou ao Rio de Janeiro e mandei e-mail para todos os meus amigos do Rio de Janeiro. E 97% ou 98% eles sequer me deram uma resposta. E as pessoas que estão inscritas, aqui, eu não posso falar agora, estou no ar. As pessoas inscritas são pessoas que eu tenho um contato virtual aqui, que não deixam de ser amigas, porque amizades não precisa se conhecer pessoalmente. Então foi esse o desabafo que eu fiz. Eu falei que já é um ponto de raciocínio. Com quem que a gente pode contar? Podendo contar com quem? Se a gente não pode contar com os amigos, vai contar com quem? Aí o Flávio disse, não, porque os amigos são assim. Então como eu já sou ainda bem arcaico, bem tradicionalista, bem conservador, amigo para mim é outra coisa. Colega também é outra coisa, mas tem que ter o mínimo de consideração. Ok? Então é isso. Eu que acredito.
Ainda bem que eu vim aqui para acalmar você. Tá vendo? Ele farejou de lá de longe, veio aqui para me acalmar aqui. Entendeu? Então deixa eu ver. Viu só, Jorge, ainda bem que você tá aí para acalmar o grego. Nossa, tirou da boca aqui, ó. Mas é assim, né? Tá nervoso mesmo? Não tô nervoso. Não, eu fico indignado. Eu sou assim, ué. Fazer o quê? Esse negócio de aparecer no videozinho, ou na rede, ou na internet, ou no Facebook, ou nos chats aí dizendo todo paz e amor e não ser nada disso, não é comigo. Não é comigo. Se gostarem do greguinho, assim, se não gostarem, assim. A gente passou outro dia. O importante é ser o que a gente é. Mas não tenha dúvida. Por isso que eu disse que eu tinha um lugar lá no Cone Oculto da Lua, ali, sei lá o porque quê. o manter. Não, mas não pode falar. Porque o manter uma aparência que não é tua, ela é muito desgastante do ponto de vista de vitalidade, porque você tem que criar uma máscara para você parecer aquilo, sabe? E aí essa máscara, ela depende de vida para se manter visível, então te consome. Então, por isso que ninguém consegue mentir permanentemente, ninguém consegue enganar permanentemente. Porque se dizem que tem perna curta, mentira, né? O desgaste é muito grande, então é muito mais lícito, né? É muito mais justo do ponto de vista evolucional ser o que a gente é. E assim sendo, agora já vamos entrar bem no tema, então eu já respondo o tema que me apareceu aqui. Podemos contar com quem? Eu sei que posso contar comigo, né? Comigo, eu não vou furar nunca comigo, com algumas santas pessoas, né? Que conseguem enxergar além das coisas como elas verdadeiramente são, e também assumo o seguinte: essa minha decepção, esse meu desabafo aqui que acabei de dar, ninguém tem culpa disso. Quem tem que se trabalhar e que se melhorar sou eu, o Eustáquio, porque o Eustáquio, quando escreve para alguém, ele cria uma expectativa que é dele, não é de ninguém, e essa expectativa dele não sendo atendida, quem se frustra é o Eustáquio por culpa do Eustáquio mesmo. Tenho toda a consciência disso, mas às vezes eu tenho minhas quedinhas aqui, né? Então aí eu fico nos conflitos comigo, e no fim quem paga o pato sou eu, quem fica irritado sou eu, quem fica bravo sou eu, e as pessoas que eu mandei e-mail não estão nem sabendo que eu... Ele ri aqui, né, porra? Tá vendo? É muito divertido. Não, mas essas broncas aí aqui ao vivo é mais divertido. Eu já tinha visto ele dar bronca assim pela TV, mas assim, pessoal. Mas pela TV também é ao vivo. Não, mas assim aqui. Aqui, você tá do lado aqui. Tá na menu aqui. Pera aí, o José Carlos diz: será que alguém pode manter a falsa imagem de forma inconsciente? O Jorge já responde. O Doran Matos diz: no fundo, acho que podemos só contar conosco mesmo. Às vezes furamos conosco mesmo, diz a Simone. Essa é a grande batalha. Solta o verbo, a Cleonice diz. Aí a Regina diz: o grego briga com ele mesmo, conforta a si mesmo, explica para ele mesmo, entende ele mesmo. É isso aí, Regina. Boa, Regina, gostei. A Silvia Amália diz: eu mesmo somos todos. A Regina tem aquela ponto de vista oriental, assim, toda calma, então ela já tem o perfil completo de você. Tá vendo? O Flávio diz: a relação interpessoal é complicado mesmo, mas é preferível você dizer exatamente o que pensa. É isso mesmo. E a Rosângela diz: creio que falhamos quando não temos paciência conosco mesmo, quando sentimos culpa por não conseguir determinada coisa. Eu acho que sim, você tem razão, só que eu só falo aqui, o Jorge Antônio Ouro que está aqui do lado está dizendo, ninguém dá aquilo que não tem, ninguém fala aquilo que não tem para falar. Não adianta eu dizer, o grego é calminho conversa, pô. Se eu sou irritado aqui dentro, quando se manifesta, é porque, nossa, eu pensei que o grego era calminho. Não é calminho coisa nenhuma, você também é assim. O Jorge disse que dentro de nós existem as duas coisas. Na internet tem um negócio dos dois lobos que tem dentro da gente, né? É mais ou menos isso, é uma analogia. Mas como você disse, tem a mão que afaga e tem o do facão lá dentro também, né? Então vamos lá. Daí tem dois gênios, né? A gente nunca conversou disso. É o gênio? Vamos falar agora daí, ó. Tem dois gênios que presidem o ser humano, né? É o gênio da vida e o gênio da morte. Sempre um quer prevalecer. E o gênio da morte é o que desencadeia a destruturação da matéria, da morte no sentido literal, né?
higiene da vida é o que mantém a coesão da matéria para dar o conceito de vida. E esses dois, então, eles coordenam um e dando os outros cantos, né? E essa briga, ela é intensa. E tudo que existe de não conformidade evolucional está presente em todos os seres em maior ou menor escala, né? E em nós também. E o que existe de conformidade evolucional também está presente em maior ou menor escala. Esse embate para ver quem sublima quem vence quem, que acontece cosmicamente no processo de destruição e construção que você citou ontem, né? Ele acontece no dia a dia, na própria manifestação, na própria relação com as pessoas. Agora, é muito importante, sim, primeiro, você só se desilude com alguém se você tiver estado iludido com alguém, né? E outra coisa é que causa esse desconforto, essa frustração com relação à ação ou reação das outras pessoas, é quando você coloca o pronome possessivo, o meu. Eu mandei um e-mail para o meu amigo e o meu amigo não me respondeu. Então o meu é aquele cara assim, no qual eu deposito uma expectativa. Sim, sim. Só que ele pode te ver como amigo, não é? Ou não, mas o não responder significa que daí ele não atendeu as tuas expectativas. Exato, mas eu ainda disse isso, exatamente. Mas isso não deve ser motivo de revolta, porque aí você me pergunta, com quem eu posso contar? Com todos, vírgula, respeitada, né, a capacidade que cada um tem de atender os meus anseios. Exatamente isso. Entende? Então eu posso contar com o mundo inteiro, desde que eu não exija que o mundo inteiro responda o meu e-mail agora. Eu posso contar com todos que eu encontro no elevador, desde que eu não exija que quando eu falo bom dia, todos eles me respondam bom dia, que ninguém responde. Entende? Então, entende? A maneira de você interagir com o mundo, né, é que define como o mundo vai interagir com você. E a forma como você espera que essa interação de volta seja é que determina o quanto frustrado você vai ficar, o quanto rebelde ou revoltado você vai ficar, ou, e aí tem que cuidar, o quanto magoado você vai ficar. Por exemplo, você mandou um e-mail para o teu amigo. O teu amigo, né, que não é o meu amigo, o teu amigo, ele é uma pessoa que você conheceu, que tem uma relação afetiva contigo, ele não te responde. Até aí é uma relação completamente neutra, porque ele tem uma vida independente. Sim. E o melhor dele é poder vir uma vez por semana no computador, responder um outro e-mail e fica por aí. Quando você manda o e-mail e esse teu amigo não responde o teu e-mail, né, e te deixa magoado, aí sim, aí você criou alguma coisa com relação ao teu amigo que só existe em você. Aí fica aquele negócio que fala assim, que odiar alguém é tomar um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. Ou ficar magoado com alguém não é uma coisa de pessoa. A maior parte dos amigos, por exemplo, eles podem nem ter mais aquele e-mail, eles podem não ter visto o e-mail, eles não podem estar ligando a mínima para você, sabe? Claro, todas as possibilidades, todas as possibilidades. E o dia deles vai amanhecer e continuar como se você continuasse só existindo. Mas aí você se frustra por conta do não retorno, né? E aí cria em você a mágoa. Sim. E aí a mágoa contra uma reação desejada e não acontecida, né, ela serve como artifício para alimentar as outras dores que a gente tem que não se exteriorizam. Ótimo, é isso mesmo, mas eu sempre gosto de abordar isso, para mostrar que nós já abordamos isso no Vida Inteligente, já falamos aqui o que o Vida Inteligente fazia pelas pessoas, né? Se as pessoas sabiam o que faziam, né? Então não adianta só ficar viajando ou dizendo que mudou todas as coisas, se dentro de cada um tem um pouco de Eustáquio, digamos assim, né? E elas não se expõem porque N coisas, e o Eustáquio é o bocudo que chega aqui e diz: fiquei magoado, fiquei triste, eu esperava isso, eu esperava aquilo. Então o greguinho pelo menos bota para fora. Eu boto para fora. Eu sou honesto, exatamente. Isso é bom porque deve ser assim. Não, mas eu quero mostrar que essa honestidade é necessária. O seu balaio nunca fez, não carrega nada, porque só fica aquela questão assim. Porque cada uma coisa não dita, né? É que fala que deve ficar um sapo. Engolir sapo, né? Um sapo, ele fica agarrado na garganta. É porque, sim, cada coisa não dita, né? Assim, aquela coisa, ela precisava ser verbalizada, né?
e ela fica sem ser verbalizada, então ela realmente fica entalada, ela é toda criada e entala na verbalização. E aí aqui é o lugar onde mais consome energia, porque aqui é o gargalo, é o ponto de ligação entre o divino e o humano. Exatamente, o laríngeo aqui, né? Sim, e tanto é que a gente começou a dizer que a matéria que forma o sistema da verbalização é a mesma matéria que forma o sistema de geração física, né, os órgãos sexuais. Então, quando você não cria, você fica aquela coisa parida, não verbalizada, isso te causa um mal muito grande. Então, tem que falar. Se tem vontade de falar, fale. Esse negócio que você falou agora tem a ver, você não estranhe que eu vou perguntar para o Jorge agora. Você falou que isso aqui está ligado à questão sexual também. Não, isso, a matéria que forma, os órgãos da voz é a mesma matéria que forma os órgãos sexuais. Então tá, eu queria exatamente a pergunta tem fundamento. Então, quando eu deixo de manifestar aquilo que eu penso, que está aqui dentro, ou quando eu deixo de exercer a força, vamos dizer, a força do sexo, sim, não tem nada a ver. Porque dizem, vamos desmistificar alguma coisa aqui, diz que mulher quando está muito nervosa, quando está muito irritada, os homens dizem que é falta de homem. É um termo certo que a maioria dos homens usam. Mulheres mal amadas quando estão nervosas, tem algum fundamento isso aqui nessa questão? É ou não? só uma forma grotesca de identificar isso, mas nada. Mas o que eu digo, não tem nada a ver então. Não, o comentário é grotesco, assim, que a mulher quando está irritada é falta de homem, é uma grotesquice, né? Sim, mas eu quero dizer, o fato dela não estar sendo amada, ela não tem nada. Mas aí são coisas diferentes. Sim, que eu estou falando dessa ligação, né? Sim, que o não estar sendo amada é uma coisa, ela não ter relação sexual para extravasar a vitalidade é outra coisa, entende? Porque assim, a mulher quando não amada, quando não recebe amor, e quando ela não recebe amor, ou quando recebe, mas quando ela tem a incapacidade de exteriorizar esse amor por alguém, seja por um homem, seja por um filho, seja pela mãe, pelo marido, pela humanidade, que se a mulher, quando ela não produz amor, esse amor que não é verbalizado pela mulher, que fica entalado aqui, aí ele se cristaliza, e na mulher essa cristalização se transforma em centros vitais que tem a temperatura diminuída e tem uma desorganização elétrica intrínseca e se manifesta na mama e no útero, câncer. Então, eu não expressei direito, mas tinha alguma coisa a ver. Sim, né? Mas isso com relação ao amor. Agora, a questão da sexualidade, não, porque a sexualidade ela não tem nada a ver com amor. Absolutamente, né? claro, tudo bem. Claro. O sexo ele vai servir como um complemento da relação afetiva, não do amor. E depende, você pode ter amor por alguém tendo sexo ou não, e você pode ter sexo com alguém tendo amor ou não, não tem nada a ver. Agora, a não exteriorização desse amor, né, feminino, e para o homem vale a mesma coisa, sabe? O homem, quando ele não aprende a amar, ou quando ele fica com muita coisa entalada para dizer, ou quando ele se frustra muitas vezes, né? Então isso vai se transformando em nós também, e aí depende da complexão do homem, né? Aí você pode dar problema de garganta, ou de estômago, ou problema cardíaco, que também é um problema tipicamente elétrico, né? E dependendo de como seja a ação sexual do homem, que ele se dedicar à criação mental, ele se dedica à criação sexual ou ao sexo enquanto lazer aventura com N parceiras, né, e fisicamente ou mentalmente, porque ele pode não ter N parceiras, mas ele viver só em função da erotização, né? Então isso também vai se cristalizar no homem como nós elétricos desorganizados, e dá câncer no útero do homem, e o útero do homem é a próstata. Também é o mesmo problema. Bom, tem alguns pensamentos aqui, algumas colocações que as pessoas estão falando. O Flávio diz: eu não penso pelo lado machista, mas é um ato de amor, um ato que você coloca para fora suas energias, troca energia, recebe e manifesta seu amor, e recebe uma manifestação de amor de volta. Não tem nada a ver, uma coisa com a outra. O sexo, ele não... Sexo é sexo. E mulheres, alguém escreveu aqui que é uma forma prazerosa, uma coisa gostosa, sexo. Óbvio, o sexo faz parte da vida. Sim. Assim, não tem uma hierarquia encarnada que não seja sujeita à questão da sexualidade.
poucos adeptos, quando vêm à superfície, não estão sujeitos ao que chamam de pesado madeiro de sexo. Sim. E algumas divindades, quando vêm antropomorfizadas, inclusive tem a função manus, quer dizer, que é a criação através do sexo, então faz parte do processo. O sexo é polarização de prana para fazer com que a evolução aconteça mais rapidamente. Isso é uma coisa, né? Agora, daí dizer que daí isso está ligado à questão do amor, e a mulher que daí não tem um bom parceiro sexual, ela é mal amada, coisas assim, isso é só fruto da ignorância. É fantasia, isso? Não, é fruto da ignorância generalizada que existe com relação à diferenciação entre amor passional, né, amor real, né, e entre o sexo, né, sexualidade e erotização, que são coisas completamente distintas. E isso depende só da variante do quanto isso é determinante na vida da criatura, né? Isso que vai definir então o que é e quem submete quem a quem. O tema que hoje, se nós podemos contar com quem, ele me traduz para uma palavra que eu chamo Flávio, quer coisa melhor que isso? Tem muita coisa melhor que isso. Aqui, a Cris de Sampa pergunta, e eu sei que o Jorge não vai responder porque envolve muita coisa. Não vou. Não vai, então. Não, sobre o homossexualismo não, porque, exatamente. Assim, primeiro que não vamos nem entrar, não vamos entrar. Ocultamente, esotericamente, né? A verdade é uma só. Quer gostem dessa verdade ou não. E não tem nada a ver com o que se coloca hoje com relação a isso. Nada, absolutamente nada. Então tá. Você sabe que a gente já conversou. Claro, já conversamos e eu te dou toda a razão. Mas só que são assuntos que daí vão assim, abordados, vão ferir suscetibilidades e essas coisas assim, e se confundir isso com liberdade não tem nada a ver com liberdade. Tá, então o tema, podemos contar com quem? Eu traduzo isso como eu comecei o programa, né? Que você sempre diz que, curiosamente, na televisão também, curiosamente, todos os meus desabafos geralmente fazem parte, né? Daquilo que a gente vem conversando. Então, o que aconteceu? Eu traduzo a questão do podemos contar com quem, porque quando você faz um projeto, todos nós, eu, você, todo mundo, você também, principalmente na sua área que eu acompanho, né? A gente conversa pouco, mas eu sei o que você faz, o que você tenta, uma série de coisas. E você, exato. Então, você criamos, não adianta querer dizer que nós não criamos uma expectativa sobre aqueles contatos que nós fizemos, sobre aquela pessoa que nós contatamos, que ela nos prometeu, e aí catapimba. Não, mas a questão é a seguinte, onde está o erro disso aí? Nós podemos contar com alguém ou não podemos contar com alguém? Ou podemos contar como? Não, sem criar expectativa? O erro é você exigir do Deixa eu pegar água aí. O erro é você exigir do outro além do que ele pode te dar. Porque o outro, ele tem um mundo, todo particular, da mesma forma como você tem. Então você não pode querer que o outro se adapte às necessidades do teu mundo. Então, se você espera que eu aja de determinada forma e eu não vou agir dessa determinada forma, você vai se frustrar, se aborrecer, essa coisa assim. Só que daí você vai se frustrar, se aborrecer, e aí é que está o erro. Entende? Porque você esperou que a expectativa do espectro do ver, então você viu, né, a forma como você desejaria que eu reagisse. Que eu desejo, né? Exatamente. Né? E eu não vou corresponder ao que você deseja, né? E aí, aquele desejo em você que não foi atendido, né, é que usa como artifício para continuar se alimentando a frustração, a revolta, né? Aí, assim, você desejava que eu movesse essa caneca daqui para cá e você fica muito satisfeito. Decide sim para mim, Jorge, muda essa caneca. E se não muda, porque a caneca é tua, é uma competência tua fazer isso, está ao alcance da tua mão. Entende? E aí, aquele desejo de ver a caneca movida, que é o elemental, né? Como ele não foi satisfeito, ele daí cria uma forma de se manter vivo, que é a mágoa com relação ao Jorge. Qual é a mágoa? Toda vez que você me olha, você pensa assim, mas aquela vez ele não moveu a caneca. E é verdade mesmo. Claro que sim. Eu sei que eu sou assim. E não que seja relevante eu ter movido a caneca ou não. É porque é um artifício daquela expectativa, daquele desejo que não foi alimentado, né? Então ele faz com que daí você reprise aquela não realização o tempo inteiro, para então você gerar, né, essa sensação da mágoa, e na sensação da mágoa suprir aquilo que nunca foi alimentado. Chega um ponto em que você deseja firmemente que eu nunca mova a caneca,
Porque o elemental que queria que eu movesse a caneca, que era o desejo, né, ele se alimenta e se diverte muito mais com a mágoa do que com o movimento. Porque com o movimento ele acabou. E com a mágoa ele é perpétuo. Então isso aí eu posso fazer uma analogia por aquilo que você falou para a gente resolver um problema do passado. Não, isso, é olhar aquilo lá, isso é a mesma coisa. Não, isso é a fórmula é a fórmula, do né? passado. Exato, E a gente não resolve o passado, sabe por quê? Porque estrategicamente para os elementais que compõem a nossa alma e o astral mais denso, é muito mais interessante a não realização, porque significa perpetuação. Entende? Até que chega um ponto em que eu pego essa caneca aqui e jogo no chão e quebro. Aí acabou. O desejo de mover vai ficar feliz para sempre, porque como a caneca está quebrada, nunca vai ser movida, ele vai existir para sempre como uma mágoa, um trauma de infância, você vai levar para o túmulo e vai chegar um ponto que lá na frente você vai se achar no direito de pegar e jogar um avião em cima de uma cidade, porque é lá que fabrica as canecas. E é bem isso, Claro que é. Claro que é. É a mesma coisa que abordamos aqui nesse programa, quando eu disse assim, o que acontece quando uma pessoa vai embora e eu não disse para ela que eu te amo, né? Sim, imagina, então, a pessoa morreu, né? E você disse tudo que é coisa, mas não disse para ela assim, eu te amo, assim, pela última vez, né? E é uma coisa simples, você disse tantas vezes. Que nem a quebra da caneca aqui, Então, você disse tantas vezes que a amava, que uma mais uma menos, não vai fazer diferença. Ou você brigou porque teve razão de brigar, não é porque a pessoa morreu que ela virou perfeita, né? Mas daí, né, aquele desejo de ter falado, né, e não só o desejo de ter falado, mas a expectativa que você diz assim, não, eu te amo. Aí a pessoa diz assim, não, eu também te amo porque você é o melhor do mundo, não sei o que tal. E aí, como a pessoa que já morreu não falou para você que é o melhor do mundo, então você fica com aquilo assim, não, eu devia ter dito que a amava. Na verdade, não é isso. É assim, eu queria ter ouvido dela que eu sou o melhor do mundo. Como ela já morreu, nunca vou ouvir. Né? E eu tenho que alimentar esses trecos. Então, de vez em quando você está na praia feliz, contente, fazendo, mas não posso ficar feliz totalmente aqui na praia, por quê? Porque eu não consegui falar para aquela pessoa que eu amava antes que ela morresse. Então fica num processo de autoflagelação, que na verdade é um artifício para manter aqueles desejos que não foram satisfeitos na época correta. E assim é com todas as paixões não resolvidas, os amores frustrados, sabe? Os bons dias no elevador que ninguém responde. É verdade. O bom dia no trabalho que ninguém responde. Atravessa a rua para não cumprimentar. Não, a mulher se vestir lindamente para que o marido diga assim, nossa, você está linda. Aí o marido olha, né, continua olhando para um pé de abóbora, não fala nada, e ela fica frustrada. E aí vai se lembrar daqui a 50 anos que comprou um sapato novo e o marido não viu, essas coisas assim. Isso, né? Ou então a criança, né, no dia do aniversário queria ganhar uma bola, mas ganhou um avião, aí fica aquela mágoa assim, não, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai me deu uma bola, eu queria um avião, então tem essa mágoa com relação ao meu pai, isso me dá o direito de vir chutar o meu filho. Conversa, isso é conversa para boi dormir, isso é artifício do astral, que a pessoa se recusa a olhar de frente, né? E vai numa cadeia, numa sucessão de frustrações para alimentar elementais que são facilmente resolvíveis. O cara morreu e eu não disse que o amava há tempo. Elemental, né? Desculpa, mas é o seguinte, o cara morreu e acabou. Eu fiz o que podia ser feito e eu não vou te carregar a vida inteira com uma frustração, porque você de mim se alimenta. Então eu não consegui dizer para aquele que ele morreu, que eu amava antes que ele morresse, só que eu aprendi com isso e eu não preciso mais dizer porque ele já está morto. Eu vou manter as boas memórias que eu tive daquela relação com aquele que morreu e eu vou aprender o seguinte, ao outro que eu encontrar, diz, não, eu amo você, mas por que você está dizendo que você me ama? Não, porque você pode morrer, eu posso não ter chance de dizer. Então você tem que aprender com a não realização, mas não perpetuar a não realização, porque daí é só uma frustração. Aí chega nesse ponto e fala assim, com quem que eu posso contar? Ah, não posso contar com ninguém porque o mundo me magoa. Ah, peraí, né? Isso é uma abordagem, não é? Não assim, é correta. Não é, porque você está alimentando aquilo que te compete sublimar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Nossa, quanta gente nova. Que bem-vindos, hein? Bem-vindos. Jorge faz coisa. Tá. O Ricardo Vieira. Eu acho que é o contrário, que o pessoal chega às 10 horas, o pessoal fala assim, hora da chibata. Aqueles elementais que gostam de ser açoitados, automaticamente liga no Pax TV e diz assim, agora todo mundo de joelho, grão de milho no chão, né? E Chibata Futebol Clube. E quando penso que acabou a sessão, né? Não, agora é hora do sal grosso. Aí olha, o sal grosso. Tem a Mayra aqui do Rio de Janeiro. Mayra, vou estar no workshop aí, você está sabendo dele? Bom dia, Mayra do Rio de Janeiro.
Muito bem. Deixa eu ver. Outro, quem me fala aqui, deixa eu falar do Ricardo. Márcio, o amor é aquilo que existe no exato momento em que acaba a paixão. Já falamos sobre isso aqui. Na relação homem e mulher. E na relação a outros seres, o amor é aquilo que existe quando você não tem nenhum desejo com relação às outras pessoas. Desejo de nada. Você não precisa de nada, não quer nada de volta, não quer nada em troco, não tem nenhum interesse, sabe assim, desapego total. Aí você pode dizer, eu amo essa pessoa. Porque até então é só satisfação de desejos, quaisquer que seja, de relação pessoal, profissional, ou passional, ou qualquer coisa do gênero. Então pode-se dizer que aonde acabam todos os desejos é que começa o que se pode chamar de amor. E pode ser o amor, né, entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem, o amor filial, maternal, paternal, o amor pela tua família, pela tua raça, pelo teu país, pela humanidade, por você mesmo, mas sempre a partir de um ponto de neutralidade. Até então é só satisfação de desejo e expectativa. Tá aí. Ricardo Vieira, de Portugal, diz: oi, Grego e Jorge, tudo bom? Oi, Ricardo. Ele quer saber se... Ricardo, um grande abraço do tamanho desse oceano que nos une, não é que nos separa. Portugal, Alemanha, tá bom hoje? Porque assim, ele fala assim, nossa, mas eu estou tão longe, tem um oceano entre nós. Não, é o contrário. Se não tivesse oceano, era um buraco intransponível. Como tem oceano, eu navego. Aí já fica mais fácil. Claro que sim. Ele quer saber se tem alguma literatura a respeito do que nós estamos falando aqui. Não sei, assim, não específico. Não, porque os temas que nós falamos aqui, elas aparecem da noite para o dia e a gente não tem pauta também aqui. Eu tinha falado antes sobre uma literatura, tem literatura de Richard Edson disponível no exterior, né? Eu não sei, Márcio, mas eu penso que não, sabe? Esse é um ponto, esse é um passo muito grande que a gente tem que dar, que é traduzir a obra do professor para outros idiomas, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo, isso aí. Então, mas por enquanto, assim, que ele fazer assim, no grupo Vida Inteligente no Facebook, tem N livros de grande fôlego. Tem alguns livros de JHS, tem lá, né? Mistérios do Sexo. Tem. Tem o Cultivo de Teosofia, tem o Tibete e a Teosofia. Não, Mistérios do Sexo eu tirei. Tinha disponível, eu tirei. Eu tirei mas por esse, é um livro que está sendo vendido. Então a instituição precisa de recurso. Se o livro é vendido lá, não é justo, eu acho, disponibilizar de graça. Às vezes eu mando. Tudo bem. Eu tenho PDF, eu mando. Não tem problema nenhum, não é? Agora o Luiz não seja. Mas eu deixei de mandar, eu tirei até do negócio. Agora, deixa eu ver aqui. A lei não vai deixar travar, não vai me dar lei. A lei não deixa se travar porque a lei desconhece completamente a tecnologia, assim como a divindade. Deus me ajude que meu computador não trave. Deus não vai atender porque, primeiro, ele não entende o que é um pedido de ajuda, a divindade, e segundo, não entende lufas de tecnologia. E se entendesse o código de linguagem, no tempo em que ela fosse impedir que a nossa máquina travasse, o universo inteiro podia estar travado. Então ele tem que pegar e se preocupar com as coisas grandes. Nossa, tem mais gente aqui de Portugal, hein? Nuno, Vânia e Davi. Puxa vida, hein? Portugal hoje está no nosso programa lusitano. Deixa eu dar uma notícia. Bem-vindos mesmo. Aqui, tem alguém aqui que eu não vou, porque como me contatou em private, eu não vou dizer, ele está aqui nessa nossa conversa. Inclusive a pessoa se disponibilizou, vejam só como é que são as coisas, né? Se disponibilizou a transcrever os programas Vida Inteligente para 3 línguas por ordem de preferência. Não, mas tudo bem. Então, parabéns, eu não vou criar expectativa nenhuma, né? Parabéns. Então, está aí. As coisas acontecem. Então, nós podemos contar com quem? Com pessoas assim, que voluntariamente doam um pouquinho do seu tempo, da sua disposição, da sua fraternidade, colocam em prática isso e não ficam só no blá blá blá. This is faz me. Parte, isso também é uma crítica, né? Mas eu sou cheio das críticas. Eu sei que você faz. E assim, bem a propósito, e até cabe a gente conversar hoje, que é uma coisa que eu gostaria, que aquilo que você fala assim de tem gente que é e não está, tem gente que não está, é aquela coisa toda. Muitos dos que estão não são e muitos dos que são não estão. Pois isso tem muito a ver com o tema que você escolheu hoje, de com quem você pode contar, Grego. Porque com certeza. Às vezes as pessoas... Agora, peraí, antes de você continuar, por que você fala e eu tomo água? Quando... Pô, vocês já viram no programa, quando ele não vem aqui no Vida Inteligente, vocês já viram eu beber água aqui? Não.
Agora, quando ele aparece aqui, é porque eu começo a beber água. Por então, quê? Você fala, fala, eu bebo? Não, é porque aí... Já vamos voltar para o tema. Não, é porque o ritmo em que intencionalmente daí a gente conversa, isso digo para vocês que é intencional, é para pegar e aquecer um pouquinho o astral para ficar retido. E ontem foi uma experiência muito interessante. Então, eu estava fazendo um trabalho lá no computador, e é isso sim, à noite, né, tinha ninguém em casa, e aí botei o computador pequeno na sala e a televisão, porque passa muito documentário isso, legal. O Fernando, meu filho, faz a programação. Uma programação assim... Nota 10. Não, e aí ontem, sabe o que aconteceu? Eu assisti um programa inteiro onde que a gente estava conversando. Nós dois? Dois. Ontem à noite reprise da TV Floripa? Ah, pois é, nunca tinha assistido. Primeira vez. Você assistiu eu e você então? Assisti. Como telespectador, isso como que é legal. telespectador. E aí, não, e prestando atenção no que a gente estava conversando. E sabe o que acontece assim? E é isso, eu achei uma experiência muito interessante quando a gente conversar. A sensação de calor, né? De um aquecimento no peito, né? E dependendo do tom que a conversa toma, né, aí essa região aqui, o plexo cardíaco, ele acompanha o tom, então foi uma experiência assim, muito super. Então quando eu falo do ar-condicionado, lá vocês são tudo friorento e você diz que trava com o frio, eu sinto o calorão lá dentro. Eu se esfriar demais eu não consigo engendrar pensamento, não consigo. Vamos voltar para a crítica aqui, senão vão dizer, Grego, você interrompe o Jorge, então, você é isso, você é aquilo. Esse do que os que são e não estão, essa coisa de todas as pessoas, assim, então isso tem muito a ver com o que você está falando hoje, com quem que você pode contar. Mas às vezes, Grego, assim, ó, você é muito bonzinho para minha cabeça. Não, eu não sou só o que eu sou. Eu não, sei. É que assim, é que aí às vezes a pessoa pode estar ali e você olhar assim, mas essa pessoa assim, é uma salada de chuchu. Se ela não. Então eu vou te contar um caso. Conta. Vou te contar um caso. Não é um caldo, é um caso, quer dizer, que é real. Então, Henrique José de Souza, Deva Vani, JHS, né? Ele sabe quem ele era. Então, ele recebia sempre, no período da tarde, né? Na casa dele, que chamava de Vila Helena, um conjunto de discípulos. Isso nos idos de 50, 53, 54, né? E aí sempre, então via alguns discípulos assim, em grupos, né? E aí um perguntava, outro perguntava, assim, naquele negócio assim, tal, e um quieto. Entrava mudo e saía calado, entrava calado e saía mudo, assim, mudo e quieto como um rochedo. Daí um dia foram fazer uma visita e o quieto não foi, né? E um discípulo perguntou para o professor assim, mas professor, e aquele que não fala, afinal de contas, para que serve? Aí o professor disse assim, aí o professor falou assim, se somar todo o amor que todos vocês sentem por mim, não chega aos pés do amor que aquele tem por mim, sem precisar se manifestar. Entende? Então pode ter sim alguém no conjunto de seres humanos que daí te acompanha aqui no Vida Inteligente, e nessa confusão toda que se arruma aqui de web TV, rádio, um negócio assim, é um negócio assim, é um caos, né? Que não contribua, não fale, não veja não sei o que às vezes vem aí virtual de você, seja do contra, um negócio assim, sabe, assim, aquela salada de chuchu com pimenta, que assim, é vitamina A, B, C, água, bagaço e casca, assim, a partir você olha assim, não tem nenhum sentido aquela criatura tá ali. Só que a gente não sabe o que está acontecendo naquela criatura, e pode ser que todo o trabalho que nós estejamos fazendo seja para ela. E já vale a pena todo o trabalho. Não, é porque a gente não conhece quem são as pessoas. Cada uma pessoa é um conglomerado, é um ser cósmico indizível. Você não sabe quem é aquela criatura. Não sei mesmo, né? É verdade. E às vezes então todo o nosso trabalho pode ser para que ela se resolva, e em ela se resolvendo, ela resolve um nó górdio que nem com espada se desata, e em ela desenvolvendo, desata toda a tua vida, todo mundo, é negócio assim, desaba lá da carreira e a coisa se faz, e sem que a pessoa tenha noção. Entende? Então assim, desse grande mosaico, até que você escolheu o nome, né? Cada peça tem seu lugar, Grego. Sabe, assim, pode ser a peça central que dá a cor, pode ser o último canto que ninguém liga, não interessa o que seja, né? E então tem que respeitar. Da mesma forma como as pessoas daí respeitam, né, as nossas próprias limitações. Porque eu dizer assim, eu vi ali, acho que o Mário falou assim,
agradeço ao Jorge por responder meu e-mail. Aí eu não sei se ele está dizendo para agradecer porque eu respondi, ou porque não respondeu. Ou porque eu não respondeu, porque assim, eu não consigo responder às vezes, né? E aí, obviamente, causa um sentimento de frustração, porque eu não sei qual é o conglomerado que levou, né, a verbalização da pergunta, a verbalização do e-mail, da mensagem no Facebook, né? Só que a pessoa tem que lidar com isso e não se frustrar, porque às vezes o meu melhor não é suficiente para atender as expectativas do outro. Então pode contar comigo dentro da minha possibilidade, né? E dentro do que eu tento compartilhar de experiência, e principalmente dentro da minha sublime ignorância, né? Então, se eu respeito os teus limites e você respeita os meus, e eu tenho certeza absoluta que você está fazendo o teu melhor, eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo o meu melhor, né? Nossa convivência vai ser harmônica até o final dos tempos. Jamais vai haver frustração, jamais vai haver desilusão, e você sempre pode contar comigo dentro do que eu possa fazer. Isso é verdade, é não colocar expectativa maior do que Não, porque você tem que respeitar o que a outra pessoa tem para fazer na vida, né? A Cleonice já falou mais de uma vez, só foge um pouquinho do assunto, mas deixa eu... eles sugeriram que a gente falasse um dia sobre Santa Catarina e a Ilha da Magia. Quando é que vai chegar esse dia? Você sabe que... Um dia a gente pode falar, você sabe que... Qual é a verdadeira... Sabe que há uma realidade essa expressão, sabe que o caminho do pé bilu... Sim, passa por aqui. Né? Não passa, ele vinha para cá. Sim. Então ele pega o Paraná, né? Sim, mas não é que vai, ele passa pelo Paraná e acaba aqui. Acaba aqui? Não sabia. Tá? E depois ele tem vertentes, mas aqui é um ponto de chegada, né? Era assim, o caminho em direção ao sol, o caminho em direção à magia, o caminho em direção à divindade, ele acaba nessa região aqui. Então aqui tem. Cleonice, está prometido, um dia nós vamos fazer isso. Eu não quero fugir muito do foco aqui. Então vamos voltar aqui, temos aí um bom tempo ainda aqui. Você, Jorge Antônio Ouro, para de ficar colando lá o que está escrito aí. Deixa eu ler aqui então, peraí, antes de eu fazer. O Márcio Quirino é lá da Alemanha. Jorge, a eubiose parece reunir vários elementos da teosofia no modelo apresentado por Blavatsky. Autores como Annie Besant, Alice Bailey, também tem respaldo na eubiose? Eles podem também ser considerados continuadores de uma mesma tradução? E o que você pensa? Sim, mas é uma boa pergunta. É que então a evolução veio vindo até que chega um momento em que tem que fazer a transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, e isso é feito por HPB. Cabia ela resolver um processo dos Estados Unidos, né, que seria a quinta sub-raça, mas aí, por conta do que acontece nos Estados Unidos com o desenvolvimento da teosofia, ela interrompe o trabalho, ela volta para adiar na Índia, se interrompe a tônica da vez para a teosofia, os valores que existiam nos Estados Unidos em determinada região são transladados para o roncador no Brasil, e aí então se inicia um processo que seria a pós-teosofia. A eubiose começa a partir do ponto em que foi proferida a última palavra da teosofia. A eubiose é a pós-teosofia. Podemos dizer que foi quando foi inaugurada a sociedade? De início, a Sociedade Teosófica Brasileira, ela não começou como teve, Sociedade Teosófica Brasileira. Começou como Dharana, Sociedade Espiritualista, né? Antes teve Samyama, antes foi Alcione, Samyama, depois Dharana, sempre acompanhando o passo evolucionário, né? Depois muda para a Sociedade Teosófica Brasileira, não porque ela pregava a teosofia, mas com um tributo a HPB, não a Blavatsky, a HPB, né? E aí depois então se parte para a diferenciação, que é a pós-teosofia. Então tudo o que Henrique José de Souza escreveu, né, ele começa a partir do ponto em que foi dado a Blavatsky como limite da sua competência. Dona Cleonice, bom dia. Já sei, já vou responder por ele. Um programa só sobre maçonaria não sai. Não, porque tem que respeitar. Exatamente. Nosso trabalho assim não é desconstruir nada. Nosso trabalho é mostrar que existe um novo horizonte, segue nessa direção a quem de direito. O maior exemplo disso aqui, que independente do que... Sim, HPB é uma coisa e Blavatsky é outra. É isso aí. Um dia nós já falamos isso no Vida Inteligente. Se você assistir todos os Vida Inteligentes... Inclusive tem uma coisa assim para quem tem teosofia, então tem Jinara Jadasa, né? Aí Jinara Jadasa é um teósofo de alta estima, de alto conhecimento. Então ele encontrou uma vez um exemplar de A Voz do Silêncio,
entre as coisas do Henry Stewart, coronel, um dos pilares da teosofia, não da teosofia de Blavatsky, mas da teosofia que ficou nos Estados Unidos, ele encontrou um livro da Voz do Silêncio em que HPB fazia uma dedicatória a HP Blavatsky. Sim. São dois seres distintos. Você mandou até a cópia disso ali, né? Que Mandei, eu postei lá no grupo. Postou no grupo, exatamente. Não peçam para mim, está no grupo. Para ver assim, HPB fazendo uma dedicatória a HP Blavatsky em um livro escrito por HPB. Então há essa coisa. Está na comunidade do Vida Inteligente. E o fenômeno disso se chama tucuísmo. Tucuísmo, nós já fizemos um programa sobre tuco. Dá uma olhada aí, T-U-L-K-U. Isso. Um exemplo isso que eu queria complementar, antes de eu fazer a pergunta que eu quero para o Jorge, um exemplo dessa unificação assim, de todas essas coisas é o que estão vendo o Papa Francisco aqui com os líderes, com o patriarcado ortodoxo, tudo. Estão caminhando todo mundo para o ecumenismo. Então, falando de maçonaria, biose e tudo, nós vamos caminhar com respeito. Mas você sabe que daí, essa questão das religiões, as religiões do Ocidente deveriam ter se unido com as religiões do Oriente para daí então formar o Relíquias Religare, que é a religião do Avatar. Já é um começo, eu vejo como começo. Não, é um começo sem dúvida, mas enquanto esse movimento for só no Ocidente, você querer correr com uma perna só, ainda não vai ter velocidade suficiente. Mas já dizia o barão de Tararé, ou Tarará, que é melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Não é isso? Então já está acontecendo. Então tá, eu quero perguntar aqui para o Jorge o seguinte, assim, sempre o rojão é para você. Ao longo da sua vida, você pôde contar com quem? Comigo. Com você. Mais alguém assim, vamos dizer? Comigo porque eu... Você cria expectativa sobre você ou não? Sobre mim não, porque eu sei que eu vou me frustrar. Então, nem sobre mim eu crio expectativa. E como eu não crio expectativa com relação aos outros, não é? Então a frustração não vem. E eu sempre tive uma vida assim, muito assim de brucutu, né? Assim, então, brucutu, né? Sim, nunca tive grupo assim de amigos nem nada, desde quando eu era criança, assim. Então, eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu saí um dia para jogar futebol. Trabalhei 15 anos na outra empresa, eu nunca saí para fazer um happy hour. Vivi a minha vida o tempo inteiro, né? Sempre aberto aos outros, então todos são meus amigos, né? Alguns desafetos que eu tive, eu fui e resolvi da maneira como me competia resolver a época. Essa maneira podia ser assim, de chegar na cara dura e falar assim, olha, eu adquiri o direito sobre tua vida, mas estou abrindo mão, estou te devolvendo até pegar e outras coisas, não é? Mas então eu nunca me desiludi com ninguém, porque eu nunca criei ilusão com relação a ninguém. Parabéns. E aí parabéns. Hoje então daí eu sou doce ou eu sou amargo? Eu sou nada. Entende? Eu amo todos ou eu odeio todos? Procuro ser neutro com todos. Agora eu fiz uma pergunta micro e agora vou fazer uma pergunta macro. O tema de hoje: podemos contar com quem? Com todos. Em que sentido? De que forma? Podemos contar com todos, respeitando a capacidade que cada um tem de atender às nossas expectativas. Entende? Amplia mais. Então é isso assim, você pode contar com todos os teus amigos que você mandou e-mail. Sim. Desde que você não se aborreça se ninguém responder. Você pode contar com todos os amigos que estão no elevador quando você vai de manhã para o trabalho. Desde que você não se aborreça se ninguém responder o teu bom dia. Você pode contar com todas as pessoas do Vida Inteligente. Desde que você não queira elogio todos os dias. Você entende? Então é uma maneira de você viver com todos, em todos e só você mesmo. Você falou tudo e eu complemento com uma pergunta assim, para dar um complemento final. O caminho é solitário? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida absoluta. Esta é a maior certeza que eu tenho. Sem dúvida. Que o caminho é solitário. Sabe por quê, Grego? Porque assim, você pode estar cercado de milhares de pessoas, mas o caminho é solitário. Não, e isso é uma tônica assim.
Mas aí é que vem a questão da solidão, que a solidão... sem confundir a coisa, né? Não, a solidão é a contemplação de si mesmo, então é um momento de extrema paz. Isso sim. Então assim, em todos os lugares que eu já estive, não é? Mesmo assim, quando eu vou conversar com um grupo de pessoas, momentos antes de começar, né? Então tem um monte de gente, assim, meus irmãos de humanidade, assim, aquela fraternidade, mas naquele momento eu estou sozinho como quando eu estava na barriga da minha mãe. A diferença é que daí agora eu tenho um pouco mais de consciência do que eu tinha antes. Ou se eu estou no aeroporto, onde eu estou, não interessa onde eu esteja, né? Eu fico tão sozinho sempre quando eu estou sozinho comigo mesmo. Só que é o seguinte, a solidão, né? Ela não é aquele momento para daí então você pegar e se revoltar, divina revolta, divina rebeldia contra o mundo e alimentar todas as mágoas não resolvidas. Muito não. Bom falar nisso. Solidão é paz. A solidão tem dois aspectos da solidão. Como você disse que tem a alegria, a tristeza não é uma alegria mal resolvida, assim. A solidão tem outros aspectos. Não, a solidão é assim. Tem muita gente que vê isso aí como um terror, a solidão, não, depressão e não sei o quê. Não, um dia a gente pode falar sobre a depressão, o que é e como é que se sai disso, sabe? Astralmente, vitalmente, fisicamente, sabe? Tem uma mecânica para isso. Então, a solidão é aquilo assim, é aquele estado em que você está, e se você estiver se sentindo desconfortável, corra para abraçar alguém, porque você não está pronto para ficar sozinho com você mesmo. O que é isso? A solidão é aquele estado em que você está bem com você mesmo, discutindo com você mesmo, questionando com você mesmo e aprendendo com você mesmo. Entende? Num processo de autocrítica, sim, mas respeitado os seus próprios limites. Às vezes mais ácido, às vezes menos ácida, mas acima de tudo tem que ser prazeroso, porque no final das contas você começou a vida sozinho e vai terminar a vida sozinho. Depois que você perder o corpo físico, vai fazer por conta própria sozinho. Antes de estar terminado, engendrado totalmente a barriga do tamanho, você está sozinho. Quando você vai dormir, você está sozinho. Entende? Que o mundo como um todo, ele é somatório do mundo de cada um. Não existe o mundo de todos. É o mundo de cada um, só que daí eu abro parte do meu mundo para você. Eu troco a ideia para quê? Para que eu aprenda com você. Para que eu consiga ensinar para você. Para que eu consiga sublimar meus erros em você. Para que eu consiga sublimar teus erros meu em mim. Meu mestre aprende com o teu mestre e vice-versa. Aquilo que a gente falou ontem. Isso. Assim, o mestre só aponta para que de novo renasça ou apareça em você mesmo. Entende? Então, e outra coisa assim, não adianta o que você possa falar assim de mais fantástico, absoluto, se não sair de você mesmo, não sai. Então agora de manhã uma pessoa postou uma mensagem do Osho, até eu comentei, que daí o Osho escreveu, então ele vai entalhar, porque debaixo da pedra bruta que é você tem um Buda. E daí eu respondi com a minha visão, que é o seguinte, não é que vai ser entalhado, alguém vai entalhar você para que o Buda apareça, não. É um processo interno, e esse processo interno faz explodir, para que daí o Buda ele surja de dentro para fora, fazendo com que a casca de pedra que existe em você desapareça e todos vejam que você é ouro puro. Isso aí quem falou isso era uma coisa similar, foi o Michelangelo, que disse, mas como é que você faz uma obra tão maravilhosa? Ele fala, não, só tira o excesso. Pois é, e vejo que é uma visão externa, e a nossa visão atual, né, não é tirar o excesso, é fazer com que a estátua se manifeste. Aí vem o parla, aí vem o fala, né? Assim, quando você então retira a camada grosseira que existe em torno de você, que é a tua individualidade, aí o teu eu se exterioriza e o teu eu parla, o teu eu fala, entende? Então é um processo interno. E aí, enquanto isso acontecer, independente dos ruídos que existem no mundo, do teu entorno, família, filho, não sei o que, amigo, pai, mãe, tal, ainda assim, no final das contas, na hora quieta, na 25ª hora, é só o grego e o estáquio conversando. Pode crer. Entende? E é essa hora que pega, porque é essa hora em que os maiores segredos se expõem, né? E as maiores mentiras se constroem, porque aí você constrói aquele mundo que vai servir de interface, de máscara, para você interagir depois. Por isso que eu digo para você, sem máscara é muito mais fácil. Né? Porque as pessoas conseguem ver quem você é. Você pega e baixa a ponta elevadiça do teu castelo, porque as pessoas consigam dar uma olhada como é que é lá dentro. E alguns você convida para ver como é que é. Entende? Que ninguém entra no teu mundo sem que você permita. Então, isso que eu queria dizer, que o caminho ele é individual, porque
porque a iniciação se faz de dentro para fora, não existe nada que possa ser dito, não existe nada que possa ser dito ou feito, ou nenhum exemplo que seja dado, que possa produzir algum resultado em você, se você não baixar a ponte e deixar que isso entre em você e transforme para que você seja transformado. Então as pessoas não são transformadas, elas se transformam, e isso é uma coisa completamente individual. O caminho do peregrino é ele e o caminho e nada mais. Maravilha, tá vendo? É gostoso a gente bater esse papo, né? Agora, deixa eu ver aqui, peraí. E nossa senhora. Se você não tiver ninguém para abraçar, vi ali, não sei quem fez a pergunta, aí então você faz o seguinte, você entende em você aonde está a necessidade de abraçar alguém, o que não está resolvido que se complementa só com abraçar ou com ter uma reciprocidade afetiva emocional. Quem pergunta, todo desejo que surge em nós, resolvido ou não, ele é uma grande oportunidade de ser sublimado, mesmo que não seja levado a efeito. Da mesma forma que assim, quem vai na beira de um precipício e sente medo, tem uma ciência que chama tanatologia, que é estudo da morte, que estuda isso, diz assim, quanto maior o medo que alguém tem de precipício, maior é o desejo oculto de pular para experimentar a liberdade. Então, eu estou na beira do precipício, né? Eu não vou pular para ver como é que é, porque não se interrompe a vida, não se faz isso, né? A vida é um legado cósmico e tem que ser usado até o último segundo. Mas então eu tenho que pegar, e aí eu estou na beira do precipício, e aquele medo muito grande de cair está se manifestando, e ele oculta um desejo muito grande de voar, e eu aproveito aquela hora e contemplo o meu medo de cair, e em eu resolvendo o medo de cair, eu vejo que na verdade por trás dele está o desejo de voar, e aí eu entendo o que é o desejo de voar, e eu voo sem cair. É o modelo da águia com os seus filhotes, né? É na Bunda Futebol Clube. Claro que é. Só uma pergunta aqui, a gente está se estendendo aqui, mas tá bom, não tem problema. Essa que pergunta sobre Jesus. A gente está conversando aqui e foi passando, a gente não mas eu estou de olho. O Márcio pergunta o seguinte aqui, ó. Isso que estamos falando tem alguma coisa a ver com a passagem de Jesus, esotericamente falando? Nos 40 dias no deserto? Essa história de Jesus nos desertos 40 dias não existe, né? E Jesus se aplica também na questão da Blavatsky, né? Era mais de um, cada um com uma função, e o deserto ele nunca ficou, ele foi ser instruído em determinado lugar no subsolo, lá no deserto da Líbia, uma fraternidade. Tá, mas eu sinto, a pergunta dele, eu sinto mais ou menos isso, quer dizer, nesse que diz, não sei nem se é verdade, Yoshua Ben Pandira ficou dos 13 aos 30 escondido em algum lugar? Estudando. Então, esse do deserto que ele quer dizer, acho que é isso, Márcio. Não, esse silêncio, essa solidão teria facilitado a consciência do Bodhisattva que tinha nele? Não, nesse caso é diferente, porque assim, aí são seres engendrados especificamente para isso, que precisava passar por a experiência deles não serve pra gente? Não, porque assim, ele tinha um nível de consciência que assim, eu não tenho. Perfeito. Não, obviamente. Você já falou, todo mundo que vem para o mundo físico. É porque ele foi engendrado, né, para determinado trabalho, veio com consciência não integral desse trabalho que ele ter feito, e aí passa por um processo de formação, para que então ele tenha um pouco de consciência. Só quem tem a consciência integral é o avatar. Entendi. Então ele tinha um percentual da consciência integral. Então não precisaria desse silêncio nessa solidão? Não, isso é simbólico. É simbólico. Ok, não, é que isso que ele queria ver se isso tem algum simbolismo. O que acontece, assim, daí, em cada um de nós, né, a evolução hoje ela se processa não mais em uma caverna enfurnada e nem na praça gritando com um livro na mão. É o meio termo entre a Hinayana e a Mahayana. É você se tornar um ermitão, né? E você se transformar um que larga tudo e vai correr pelo mundo. O meio termo é aquilo que funciona. Assim, o evoluir em conjunto com o teu entorno, né? Mas é um conjunto de sozinhos. Essa que é a grande beleza da coisa. Olha, pelo que eu estou sentindo aqui, né? As pessoas estão com uma série de perguntas, isso é maravilhoso. Com essa série de perguntas a gente encerra hoje. A gente encerra hoje com aquele prazer.
Estou adorando. Ele fala assim, uma série de perguntas aí acende em cada um, né? Exato. O desejo da resposta. Ele fala assim, e a gente encerra sem responder coisa nenhuma e cada um vai buscar agora dentro do seu silêncio. Esse negócio é muito divertido. É divertido. Então é isso aí, Jorge, obrigado. Aqui só cabe aquela frase que a gente conversou um dia, né? Todos os países foram meu país, todas as bandeiras foram minha bandeira, todas as religiões foram minhas religiões, todos os homens foram meus irmãos, mas só eu sei a minha história, e o mestre também, e agora eu estou voltando para casa. É isso aí, beleza? Então, fraterno Fiquem abraço. em paz, uma boa vida a todos. Amanhã não tem Vida Inteligente Interativo, porque eu estou viajando para o Rio logo cedo. Segunda-feira. Então amanhã não tenho. Então tá, amanhã já não vem. Mas isso não impede que vocês conversem na sala essa memória. Um fraterno abraço a todos. Tchau, até mais.